Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui do Mercado Business. Você que nos acompanha durante toda a manhã na Rádio Hits FM 103.1, quero agradecer a sua grande audiência e também no nosso braço digital, aqui pela sua Play Hits TV. Seja muito bem-vindo, sempre com um convidado especial, uma figura ilustre, hoje não podia ser diferente, aqui no nosso Mercado Business. A gente recebe políticos, empresários, donos de negócios, empreendedores, técnicos, enfim. Hoje recebemos Jorge Holanda, ele que é gerente de relacionamento técnico do grupo Ikine, que vai bater um papo aqui com a gente, falar um pouquinho desse universo das tintas, das cores, como foi que tudo começou aqui no nosso Mercado Business pela sua Play Hits. Quero agradecer a você, como sempre, você que segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você estar sempre por dentro das entrevistas que temos aqui toda semana. Jorge, que bom recebê-lo aqui, prazer enorme estar aqui conosco no Grupo Hits, e você um cara aí que tem muita história para contar para a gente. Obrigado, André. Satisfação enorme estar aqui em nome do Grupo Tintas Ikine, né? E vamos bater esse papo aqui, porque eu trouxe muita coisa boa para a gente conversar. Coisa boa. Eu queria que já você começasse a contar para a gente, Jorge, assim, acredito eu que nem tudo foi só tintas na sua vida, né? Como foi que tudo começou? Como é que entrou esse universo de tintas na sua vida? Você é pernambucano, acredito eu. Isso. E você na sua adolescência, os seus estudos, passa um pouquinho de quem é Jorge Melo. Pois é, eu sou conhecido no mercado por Jorge Holanda. Jorge Holanda. Isso. Eu sou goianense, sou da terra do Guaiamum, né? Mas minha infância toda foi em Olinda, entre Olinda e Goiânia nas férias, né? Então minha família, por parte de mãe, é de Goiânia, por parte de pai é de Barreiros, né? E desde cedo gostei sempre muito de química. Então, quando eu comecei a estudar química na escola, eu fiquei realmente muito encantado com o universo das moléculas, das partículas, né, da formulação química. Foi quando me veio a oportunidade, na juventude, de fazer a escola técnica. Então, eu fui fazer a ETEPAM, né, e fiz escola técnica em química. Quando eu concluí o curso, antes até de concluir o curso, eu fui procurar um estágio. E aí, nessa história, eu botei currículo em várias indústrias aqui, né? Uma delas era uma fábrica de tintas grande, né, que fica ali no Curado. Então foi minha primeira experiência profissional. Então eu estagiei nessa fábrica de tintas, lá eu conheci muitos químicos importantes que até hoje, por ironias boas da vida, eu trabalho inclusive com alguns deles, que trabalharam comigo lá há 28 anos atrás, quando eu entrei nesse universo das tintas, né? Então eu trabalhei nessa indústria, depois eu trabalhei no Senai, eu fui instrutor de pintura no Senai. E há quase 21 anos eu coloquei um projeto dentro da Ikine para ministrar treinamentos, formar mão de obra em comunidades carentes. Então, o que me levou a ser contratado pela Ikine foi esse projeto. Na época eu era professor do Senai e eu já levava meus alunos para visitar a fábrica da Tintas Ikine, né? E no Senai você dava aula de? Pintura imobiliária. Então a pintura está na minha veia há muito tempo. Mas quando você fala pintura imobiliária, a gente imagina que sejam pinturas exclusivas para apartamentos. Isso. Tem alguma coisa específica aí? Tem, porque você tem vários segmentos da pintura. Então você tem a pintura industrial, você tem a pintura naval, que é a pintar navios, barcos, essa coisa toda. Você tem a pintura madeireira, né? Então você tem uma especialidade da pintura também. E uma dessas especialidades é a pintura imobiliária, que é a pintura de prédios, pintura de casas. E foi nesse universo, tem a pintura automotiva. Então eu me especializei na pintura imobiliária. E nessa época eu era instrutor do Senai, dava aula para formar os meus alunos, mas eu tinha um sonho de levar esse curso de forma gratuita para a comunidade carente. E aí eu levei esse projeto para a Ikine e fui contratado para tocar esse projeto. Então eu fiquei 2 anos e pouco tocando esse projeto, né? Foi um sucesso. E depois desses 2 anos e pouco eu assumi uma outra função, mas outras pessoas ficaram no meu lugar e tocaram brilhantemente também, né? Então era um projeto de formar mão de obra. E até hoje a Ikine tem esse trabalho, né? Isso é muito importante porque é uma forma que a gente entende de agradecer o mercado, né, por tudo que ele nos dá e
tirar o pessoal da informalidade, do desemprego, né? A gente fez trabalhos com mulheres também, muito bacana, de formar turmas de mulheres pintoras, né? Então você vê uma situação onde a mulher, muitas vezes, ela é maltratada pelo marido, não tem uma renda, e aí depois que ela passa por um curso de pintura nosso, é um divisor de águas. Ela passa a ter o trabalho dela. Muitas vezes a gente teve experiências até de associações. Elas montaram equipes de pintoras, né, no Ibura. Até hoje tem uma associação lá que aprendeu a pintura com a gente, né? Então isso nos deixa muito orgulhosos, né? E isso já se passaram, hoje eu vou fazer 21 anos de Ikine, já passei por diversas áreas da empresa, né? Eu sou formado em técnica em química, me formei também em ciências biológicas, sou professor de biologia. Olha também. Só, biologia. Pois é, fui para outros universos também. Depois eu me pós-graduei em administração. E recentemente eu fiz um MBA em marketing, né? E hoje atuo no departamento de marketing da Ikine. Eu queria saber um pouquinho da história da Ikine. Se você contasse, eu já sei, né? Mas o pessoal que está em casa talvez não saiba, a Ikine é uma empresa pernambucana, né? Um dos seus donos, que já vai com quantos anos você falou? 94 anos. 94 anos. Ele é da Paraíba? Da Paraíba. É o seu Delino, né? Então o seu Delino Anterino, né, de Souza, ele é paraibano, né? É cidadão pernambucano, ele recebeu um título de cidadão pernambucano, mas ele é da cidade de Jericó, na Paraíba, sertão da Paraíba, né? E como tantos sertanejos, ele tinha um sonho de buscar uma vida melhor, né? Então, na década aí de 60, seu Delino foi para São Paulo e lá ele teve uma oportunidade de trabalhar numa indústria de tintas e aprender como fabricar uma tinta. E ele se especializou numa das matérias-primas estratégicas da tinta, que é a resina. Então, ele se especializou na fabricação de resinas, e quando ele volta para Pernambuco, na década de 70, né, 60 e pouco, final de 60, começo de 70, ele veio para gerenciar uma indústria de tintas que tinha aqui, tá? Chamado Diamante. Depois disso, ele consegue montar a sua própria fábrica. E aí, na época, se chamava Indústrias Químicas do Nordeste. Né? Indústrias Químicas do Nordeste. Então, na época, seu Delino envasava solventes e fabricava colas. A fábrica foi crescendo, foi desenvolvendo, e aí ele resolveu contrair esse nome. Então, Indústrias Químicas do Nordeste passou a se chamar Ikine. Então, essa é a origem do nome. É isso que eu ia perguntar. O que significa Ikine? Indústrias Químicas do Nordeste. I de indústria, Q de química, NE de Nordeste. Ah, rapaz. Agora é verdade, viu? E de lá para cá, a Ikine cresceu muitíssimo, né? Sempre com muito trabalho. O seu Delino teve 4 filhos, todos 4 filhos junto com ele dentro da empresa, né? Tem um cunhado dele também junto com ele na empresa, então a família toda trabalhando, e o crescimento veio, começou a produção das tintas ainda nos anos 80, né? E hoje nós somos a 3ª maior indústria de tintas do Brasil. Olha aí. Mais de 1.000 colaboradores. Mais de 1.000 colaboradores. Em capital nacional, nós estamos em primeiro lugar. Então, as outras 2 que estão no topo do ranking são multinacionais. Nós somos a 3ª maior indústria do Brasil e a maior em capital 100% nacional. Quando fala 40 mil pontos de vendas, são lojas próprias da Ikine? Não, explica são aí. Clientes nossos, né? Então a gente tem hoje uma pulverização muito grande, então acredito eu que nós somos a indústria com maior pulverização no mercado nacional, né? E aí nós temos aproximadamente 40 lojas que vendem Ikine, seja uma loja pequena, uma loja de bairro, uma loja de médio porte ou um home center, tá? Então nós temos a nossa marca presente em todos os estados do Brasil. E essa pulverização aí ajuda muito a fortalecer e a levar a nossa marca a qualquer lugar do país. Por isso que vocês têm aí, pelo que eu vi, 220 mil litros de tintas, é isso? Milhões. Milhões? A gente produz por ano aproximadamente, nós temos capacidade produtiva, né, de 220 milhões de litros de tinta por ano. Nossa. Nas 2 plantas. Nós temos 2 fábricas. Né? Nossa, uma das fábricas é Jaboatão dos Guararapes. Fica aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes, aqui no bairro de Prazeres, né, que é a Ikine. E no ano de 2020, nós compramos uma outra fábrica no Ceará, que é a Hidracor. Né? E junto com a Hidracor, veio também uma outra marca, que é a Hipercor. A Hidracor, já tinha ouvido falar da Hidracor, né?
A Hidracor é uma marca ainda mais antiga do que a Ickyne, ela tem 65 anos, tá? Tem mais tempo ainda. Então nós adquirimos a marca que era mais forte do Ceará, né? E que tinha uma boa pulverização no Nordeste. Então isso aí fez com que nós passássemos a ser a terceira maior indústria de tintas do Brasil, né? E junto com a Hidracor veio a Hipercor. Então hoje nós temos 3 marcas de tinta. Mas a Hipercor era um braço da Hidracor? Não, era uma outra fábrica. Era uma outra fábrica que a Hidracor comprou. Ah, meu Deus do céu. Então, tinha a Hidracor comprou a Hipercor. Isso. Aí tinha de posse dela. Tinha de posse dela. Aí quem foi lá e comprou a Hidracor, veio de tabela a Hipercor. A Hipercor, E recentemente lançamos uma linha de vernizes profissional chamado Hiperlac. Então hoje nós administramos 4 marcas. E é por isso que hoje nós somos chamados de Grupo Ickyne, porque não é só mais a Tintas Ickyne, nós somos um grupo que detém todas essas marcas. E isso, André, ajuda muito na nossa presença de marca nos pontos de venda, onde o lojista, ele não precisa mais trabalhar com 2, 3 marcas de fabricantes diferentes. Ele trabalhando com a Ickyne, ele trabalha também com Hidracor, trabalha com Hipercor, trabalha com Hiperlac, então ele fecha todo um mix de produtos, tudo com a gente. E eu queria que você falasse também para quem está em casa, que não conhece esse universo de tintas, como é que funciona a construção de uma... Você que também é químico, né, sabe mais do que todos nós leigos que apenas consumimos os produtos. Como é que é essa construção? Como é que tudo parte? Lógico, não precisa dar detalhes que a gente também não vai entender da química em si, mas básico, é a água, é o solvente, como é que é a construção de uma tinta, Jorge? Pois bem, muitas vezes, quando eu vou explicar para um leigo que não conhece a tinta mais aprofundadamente, eu procuro fazer um comparativo com algo que seja mais do cotidiano dele, né? Então eu pergunto, você já fez um bolo na sua vida? Porque eu também, em casa, eu gosto de fazer bolo, né? Então, quando a gente faz um bolo, a primeira coisa que a gente faz é separar as matérias-primas. Com tinta é a mesma coisa. A primeira coisa que a gente faz é separar as matérias-primas, né? E essas matérias-primas, antes de chegarem na fábrica, elas precisam ser testadas. Então, a gente só vai botar a matéria-prima para dentro da fábrica após testada e aprovada pelo nosso laboratório de controle de qualidade. Então, depois que o material está dentro da fábrica, a gente vai separar essas matérias-primas, pesar essas matérias-primas e depois a gente vai colocar tudo dentro de um grande tacho, que na casa da gente seria uma batedeira do bolo, né? Então, na tinta, você vai botar tudo dentro de um tacho grande. A gente tem tacho lá na fábrica de 18 mil litros, né? Até maiores. Então, você vê, imagine um grande tacho com a hélice, né? Que vai girar. Então, primeiro tem uma fase chamada pré-mistura, onde a gente vai preparar um negócio que a gente chama de slud. Slud é uma pasta grossa. Aí, comparando com o bolo. Quando você vai fazer o bolo, você bota o açúcar, né? Você bota o trigo e você vai acrescentando um pouco do leite, para não ficar uma pasta muito pesada. Na tinta segue mais ou menos essa orientação. E à medida que você vai batendo e você prepara essa pasta, né, que é chamada slud, essa pasta ela vai servir de princípio ativo para todas essas tintas aqui, ó, tá? O que vai mudar dessa em relação a essa ou em relação a essa vai ser alguns elementos que a gente vai acrescer, tá? Então, aí depois você vai acrescentando as outras matérias-primas, mas basicamente uma tinta ela é feita de resina. A resina é quem vai aderir a tinta na parede, é quem vai dar o brilho também, tá? O solvente, que vai controlar a viscosidade, os pigmentos, que vão dar cor e cobertura, né? E os aditivos. Os aditivos são vários. Aí você tem biocida, para evitar a formação de bactéria, tem algicida, para evitar algas, tem aromatizantes, para dar um cheiro agradável na tinta, né? Tem antissedimentantes. Se você não botar antissedimentante dentro da tinta, o que é que vai acontecer? O pigmento que é mais pesado, ele tende, com o tempo, a ir sedimentando e vai ficar no fundo da lata. Vai formar uma pedra no fundo da lata. Então você tem um antissedimentante, vai fazer com que esse pigmento fique aqui, ó, flutuando dentro dessa composição química, né? Então, a tinta ela é um grande equilíbrio. Essa composição química ela tem que ficar bem equilibrada, para que o produto ele tenha estabilidade e dure durante todo o tempo que está na etiqueta, na validade do produto. Deu para entender? Deu para entender. Deu para entender que lá na Ickyne, pessoal, é como se fosse um geraldão de cabeça para baixo, que é o tacho que ele tem, e tem a hélice é um helicóptero de cabeça para baixo, girando um geraldão praticamente. Em alta rotação. Em alta rotação. E qual é a dica que você dá para quem está em casa, o nosso espectador, para identificar uma tinta de boa qualidade e uma tinta de má qualidade? A gente sabe que existem concorrentes, a Ickyne, né? Mas vocês são líderes de mercado pela qualidade, a credibilidade de todos vocês que fazem a Ickyne. Acreditamos que lá o CEO de vocês, como toda a diretoria, tem esse zelo de levar para quem está em casa, para
procura os produtos de vocês em diversos armazéns de construção, diversos lugares, ter a certeza de estar levando um produto de ótima qualidade, né? Em toda parte, desde a entrega de um bom produto visual, nessa parte visual dos produtos, quanto na variedade de cores, né? Você até ficou de trazer aquela paleta de cores, né? Isso. Não trouxe, mas isso não tem problema, porque a gente sabe que a Ikine, se não tiver a maior paleta de cores, é uma que tem uma das maiores paletas de cores, que o público realmente, quando vê, não sabe por onde começar. É tanta cor que é pensando nesse público que vocês realmente dão esse leque de opções para que o público possa comprar. Explica para quem está em casa, a dona de casa, o chefe de casa, os empresários, os pintores, como é que pode identificar uma tinta de má qualidade e uma de boa qualidade, Jorge? Excelente pergunta, André. Veja só, existe no Brasil uma entidade chamada Abrafate, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. A Abrafate, ela testa as marcas de tintas no Brasil e ela diz se esse produto ele é normatizado, se ele atende às normas mínimas de qualidade ou não, tá? E no Brasil nós temos milhares de fabricantes de tinta, desde o pequenininho, médio ao grande, tá? Uma grande quantidade de marcas, elas não são normatizadas. E quando um produto não é normatizado, você não pode nem dar uma garantia no serviço. Aí eu estou falando para os amigos pintores que estão nos ouvindo, né? Então, meu amigo, se você é pintor e você precisa dar uma qualidade, dar uma garantia de qualidade no teu trabalho, tudo começa pela qualidade da tinta. E começa também pela qualidade da tua mão de obra, né? Então, quando você quer utilizar um produto de qualidade, você pode, o conselho que eu te dou, vai na internet e procura por tintas de qualidade. Quando você digita tintas de qualidade, ele vai te remeter para o site da Abrafate. Lá você vai ver quais são as marcas normatizadas. Essas marcas, elas são auditadas a cada 3 meses. E essa auditoria, André, os produtos são comprados no mercado, sem a gente saber qual é a loja, tá? O pessoal da Abrafate coleta esses produtos no mercado e leva para um laboratório em São Paulo, que é um laboratório especializado em fazer teste de tinta, tá? E existe também a coleta feita na fábrica, sem data marcada. Então, quando chega o técnico da Abrafate lá para fazer a coleta, ele não vem, a gente não sabe o dia, e quando ele chega, ele vai direto para o depósito da gente e ele tira o produto que ele quiser. Tá? Esse produto ele vai ser levado para São Paulo e vai ser submetido a vários testes. Teste de cobertura, teste de secagem, teste de rendimento, teste de resistência, tá? E é emitido um laudo. Tá? A cada 3 meses, esse certificado ele é emitido um novo, tá? E esse certificado atesta que o produto foi aprovado em todas as análises, tá? Se um lote testado não tiver com qualidade, o fabricante ele é obrigado a fazer um recall e a retirar todo esse lote do mercado, tá? Mas as marcas normatizadas, que a Abrafate coloca lá no site, essa você pode usar tranquilamente, porque os produtos realmente são muito bons. E o produto da Ikine, né, do grupo Ikine, já tem mais de 50, vai fazer 50 anos agora, né? Já a Hidracor tem mais de 50 anos. Então, nós temos toda uma história no mercado, né? São produtos de alta performance, de alta cobertura. Quando eu falo de pintura, André, eu digo que pintar é como se fosse um banco de 3 pernas. Num banco de 3 pernas, qualquer perna que quebre dá problema. É verdade. Não é? É verdade. Então, a primeira perna do banco está associada à qualidade dos produtos que você aplica. Tá? Então, quando você usa uma marca como Ikine, fica tranquilo que você pode dar garantia no que você está fazendo. A segunda perna está associada à qualidade da mão de obra. Então, o pintor ele tem que conhecer o produto e tem que conhecer bem a prática da pintura. E a terceira perna está associada à preparação da superfície. Então, se uma superfície não for bem preparada para pintura, a gente vai ter problema. Problema de bolha, problema de descascamento, problema de infiltração, né? Então, o tripézinho da pintura é esse. É um produto de qualidade, uma mão de obra de qualidade e uma boa preparação da superfície, tá? Isso aí é o principal, é o primordial. Mas é verdade ou é mentira que a Ikine tem mais de 5.000 cores? Ah, ótimo. André, nós temos um sistema tintométrico, né, a máquina de cores da Ikine, onde você compra o produto na loja, tá? E aí você tem o produto pronto, na cor pronta, ou você tem a base. O que é a base? A base é uma tinta pré-pronta que ainda está faltando colorante. Aí esse colorante, quem vai colocar é a máquina, tá? E aí você tem um leque com no leque da Ikine, nós temos 1.370 cores. Mas no nosso sistema, na máquina, a gente consegue fazer as cores dos nossos principais concorrentes, tá? Então, ao todo, nós conseguimos fazer 5.500 cores. Nossa, tudo isso.
Tudo isso. O cara nem imagina, não sabe nem que cor é. É uma mistura de cores, né? Exatamente. Agora, e ainda tem mais vantagem, não para por aí não. Nós somos a única marca de tinta no mercado onde a gente oferta milhares de cores ao preço do branco, André. Já pensou? Porque a tinta branca, de um modo geral, ela tem um preço mais acessível, não é? Isso, é. A tinta de máquina da concorrência, ela é muito mais cara. Mas a Ikine não, você consegue comprar o produto da máquina ao mesmo preço de qualquer cor da máquina, no mesmo preço do produto. Você está dizendo então que aquela tinta que o cliente vai no armazém e escolhe ali para misturar, é o mesmo preço? O mesmo preço. É não. É não. Porque a gente, assim, tem as cores já prontas que estão na prateleira. Sim. Se você quiser, o amarelo que tem é esse amarelo, o azul é esse azul, o vermelho é esse azul. Mas eu não quero essas cores, não. Eu quero fazer uma cor diferente. Eu quero uma mistura de cores. Ou eu quero ir lá naquele lequezinho que tem de cores, eu quero uma tinta misturada ali. Então quer dizer que a Ikine cobra o mesmo valor de prateleira? Bom, essa é a orientação da Ikine para os lojistas, né? Vai ter algum lojista que não segue essa orientação, mas a maioria dos lojistas, sim. Ele vai vender as milhares de cores ao mesmo preço do branco, né? Então tem cores como, por exemplo, o lilás, muito intenso, o vermelho, muito intenso. Esse tipo de cor pega muita pigmentação. Sim. Mas no sistema da Ikine, você vai comprar ao mesmo preço do branco. Chega a ser uma disparidade de preço, André. Vou te dizer, um produto premium, como, por exemplo, esse produto aqui, o semibrilho. Esse produto aqui, um latão, essa lata grande de 18 litros no mercado, está na faixa de uns 500, 550 reais, né? Se você fosse comprar num concorrente nosso, um vermelho muito intenso, você vai pagar uns 1.200 num latão desse, né? Sendo um produto da Ikine, não, você vai pagar os 550, que é o preço normal do produto branco, por exemplo, entendeu? Então é uma grande vantagem que só a Ikine tem. E não é uma campanha promocional, não. Isso é uma política comercial do Grupo Ikine. Que coisa boa. Existe aquela tinta óleo? Existe isso ainda? Tinta óleo é coisa, assim, bem antiga, né? Então, para pintar grade, né? Acho que nossos pais, nossos avós pintavam grade, porta de madeira com tinta óleo, né? Mas isso, com o advento da tecnologia, as matérias-primas foram ficando cada vez mais modernas, então isso foi sendo substituído pelo chamado esmalte sintético. Então, o esmalte sintético hoje é a antiga tinta óleo que se chamava os nossos pais. Exatamente. Então, a tinta óleo era uma base de resina em óleo, longa, a cadeia molecular dela é bem extensa, mas a secagem dela era muito lenta. Você pintava hoje, amanhã a tinta ainda estava pegando, né? Hoje nós temos uma tecnologia de esmalte sintético, inclusive o esmalte de secagem mais rápida do Brasil é o nosso Dialine Seca Rápido, né? Que você aplica com 30 minutos, André, você já pode aplicar a segunda demão. Caramba, como é que a Ikine consegue ser tão avançada nessas tecnologias, conseguir sair na frente da concorrência, Jorge? Esse é um dos trunfos da Ikine. Então nós temos uma equipe de químicos lá dentro muito competente, né? E a gente tem reuniões sempre para discutir os lançamentos, os produtos que a gente vai colocar no mercado, e a gente ouve muito o pintor, tá? O pintor, o arquiteto, o lojista, esses três públicos são muito estratégicos, né? Porque são eles que nos dão feedbacks muito estratégicos. Então a gente lança produtos à medida que a gente escuta esse público, né? Por exemplo, a gente lançou esse esmalte aqui, que é o Dialine Topa Tudo à base d'água. Topa tudo. Por que topa tudo? Porque esse esmalte, ele é um esmalte à base d'água que ele pode ser aplicado diretamente no alumínio, sem necessidade de aplicar um fundo, diretamente no galvanizado, diretamente no zinco, diretamente no PVC. Caramba! Pode ser aplicado em alvenaria, né, na parede. Então, assim, esse produto, para a gente chegar e conseguir colocar ele no mercado, foram anos de pesquisa para chegar a uma fórmula como essa. É uma fórmula perfeita, né? É um produto que com 30 minutos já secou o toque. Então, tudo isso é tecnologia, é testar o produto, né? Nós temos essa tinta aqui chamada Super Premium, né? A Super Premium é um produto de alta performance. Essa tinta tem um rendimento, o latão chega a render 150 metros quadrados, rendimento acabado, né? Então é um produto que rende muito, André, muito. E dura muito também, né? Então uma tinta Super Premium dessa na fachada dura em torno de 6 anos. Olha aí, é um investimento que o consumidor já se paga. Se for pensar que em outras tintas, em outras marcas, ele tem que estar sempre pintando todo ano, a cada 1 ano e meio, com a Ikine ele tem essa garantia. E eu vejo também que vocês têm, todas as tintas de vocês têm o selo ISO 9001, não é isso? Isso. Isso atesta a qualidade também de vocês, né? O ISO 9001 ele está associado a processo. Então, nós somos uma indústria que temos processos em tudo que a gente faz, né? E quando você tem processo,
consequentemente você tem qualidade, né? Então nós temos aí os 9001 e nós estamos na Abrafat. Passamos por auditoria a cada 3 meses. Então esses dois ajudam a garantir a nossa qualidade no mercado. Ainda existe gente que pinta a casa com cal? Tem. Eu lá em casa eu pintava, não tinha muita condição na época. Minha mãe mandava comprar um saco de cal, misturava com água, a gente misturava com cabo de vassoura. Isso. E pintava, dava um monte de cal, passava. Também era só 2 meses, com a chuva vinha, tirava tudo, ficava tudo escuro de novo. Mas como é que é esse processo do cal? Onde é que o cal se encaixa nesse universo das tintas? Bom, inclusive a nossa fábrica em Fortaleza, né, lá na cidade de Maracanaú, né, no Ceará, ela é a maior produtora de tinta em pó, né, cal e tinta em pó do Brasil, a Hidracor, né? Então a cal, ela existe, né, e ela vai continuar existindo por muitos anos, né, acho que é de eterno, porque ele é um produto que atende bem a essa especificidade de uma classe, como você falou, que às vezes o cara não tem condições de comprar uma tinta, mas ele quer a casa bonita, ele quer a casa pintadinha, né? Então ainda tem a opção da cal, né? Mas como você falou, a cal é um produto que ele não vai durar tanto tempo na parede, ele não impermeabiliza a superfície, então quando chove acaba absorvendo água, né? Então, tanto é que a gente não considera cal uma tinta. Cal é cal, tinta é tinta, porque a diferença é que tinta, ela forma filme, né? Ela forma um filme e ela consegue impermeabilizar a superfície onde ela é aplicada. E nesse tempo que você já está nesse universo, Jorge, o que foi que você já viu de interessante, engraçado? Rapaz, André, eu estava uma vez numa cidade pintando. Conta alguma história inusitada de tintas que você já presenciou. Você é um homem de muita experiência. Você já deve ter visto coisas engraçadas e coisas que você jamais, como químico também, jamais imaginava que podia acontecer. Rapaz, é muita história, porque são 28 anos trabalhando com tinta, né, André? Então, assim, eu vou contar uma história aqui. Acho que muita gente nunca ouviu, mas vou contar. Então, quando a gente estava trabalhando bem o Dialine seca rápido, né? Produto fantástico, de secagem muito acelerada. Mas eu fui fazer uma palestra em Garanhuns à noite. Sim. E aí eu tinha uma prática nessa palestra, que eu começava a palestra aplicando o produto, né? E deixava a placa ali secando um pouquinho, continuava a minha palestra e 15, 20 minutos depois eu pegava essa placa, mostrava o pessoal, batia a placa no peito e puxava a placa para mostrar que o produto realmente seca em 20 minutos. Mas a gente tem que lembrar sempre que o tempo de secagem está associado também ao clima. E aí Garanhuns, no dia que eu estava lá, estava úmido e estava frio, né? Então eu cometi o erro, né, de esperar apenas os 15 minutos e bater a placa no meu peito. E quando eu puxei, meu amigo, ficou um pouco de tinta na minha camisa. Caramba! Rapaz, olha, essa história foi danada. Mas aí eu expliquei pro pessoal a questão do clima, né, e tal, né? Porque realmente o esmalte, ele seca muito rápido. Mas não para aplicar à noite, não com clima frio. Então essa foi uma gafe que eu... Foi terrível. Uma outra coisa que o pessoal de casa deve estar querendo saber, a classificação das tintas, né? São diversas classificações, eu queria que você explicasse para a gente. Essa pergunta é massa. A Abrafat, ela testa os produtos e ela classifica os produtos, né? Então nós temos a classe das econômicas. As tintas econômicas são produtos bons, mas são indicados para ambientes internos. Você não pode pegar um produto econômico e aplicar na fachada. Ele não vai ter durabilidade para a fachada. Mas para o quarto, para o teto, para a sala, tranquilo, né? A tinta econômica, ela vai ter um preço mais acessível por isso também, né? Acima dela nós temos o produto standard. O produto standard ele pode ser aplicado na fachada e pode ser aplicado dentro de casa, né? E ele vai ter um preço acima de um econômico, tá? Algo em torno aí de uns 40% acima de um econômico, mas ele vai ter um rendimento, uma performance melhor e uma durabilidade maior. Para você ter ideia, um produto standard dentro de casa chega a durar em torno de 3 anos, tá? Um produto standard na fachada dura em torno de 2 anos, tá? Aí você parte para uma outra categoria, que é o premium. Esse produto aqui, o fosco durável, o semi-brilho super lavável, né? O seda super lavável, isso aqui são 3 tintas premium da Ikine. O produto premium, ele já tem mais resina, mais durabilidade, mais cobertura, né? É um produto que você aplica uma demão, praticamente já cobriu. Na segunda demão, fechou completamente, né? Tem um rendimento fantástico. Então, esse produto, ele vai ter uma durabilidade numa área externa em torno de 5 a 6 anos.
E você tem a 4ª classificação reconhecida pela Abrafat, que é o produto Super Premium. Então, o Super Premium é a super tinta, né? Então, essa... O que é que ela tem de mais que as outras não têm? É o quê? É o tempo de durabilidade dela fixado na parede? O tempo de durabilidade, os pigmentos demoram muito mais a queimar, né? Então, deixa a tua... Essa tinta, por exemplo, ela tem uma tecnologia autolimpante. Então, basta chover, basta ventar. Porque não tem aquelas paredes, eu vejo aquelas paredes que ficam com lodo, né? Isso. Na chuva. Ela até pega o lodo. Ela mas aí você não passa... permite que o lodo consiga aderir. Aquela fuligem preta que aparece lá de cima do teto para baixo, não consegue aderir no filme dessa tinta. Então basta chover ou ventar que a tua fachada fica com cara de nova. Tá? E essa tinta aqui vai te dar uma vida útil em torno de 6 a 7 anos na fachada. No mercado, quanto é que está, se você puder falar de valores? Como é que está a questão dos preços da Iquim, que a gente sabe que, como você mesmo disse, são os mais acessíveis? Pois bem, o preço varia muito de região para região. Se a gente estiver falando de Nordeste é uma realidade, se estiver falando do Sul é outra realidade, né? Então existe uma variação de preço por região, mas vamos citar valores mais genéricos. Um produto econômico hoje está na faixa de 100 a 160 reais, um econômico, tá? Eu estou falando de latão, esse latão aqui de 18 litros. Um produto estándar está na faixa aí de uns 180 a 250 reais, um estándar. Um produto premium na faixa de 360 a 500 reais. E um super premium chega a quase 700 reais. Mas não se impressionem com o preço, porque você tem que pensar o preço versus o que esse produto entrega e o tempo que você vai ter dessa pintura na parede, né? Então, a mão de obra para você aplicar um produto econômico ou a mão de obra para você aplicar um produto premium, muitas vezes é o mesmo preço que o pintor vai te cobrar. Mas você vai ter uma durabilidade muito maior aplicando um produto premium, por exemplo, né? Por exemplo, um estúdio desse nosso aqui, eu não tenho experiência de metragem, você é um homem que vive disso 24 horas por dia, sabe? Uma média, mais ou menos. No nosso, aqui na Play Hits, nesse espaço que temos aqui, quanto de tinta eu gastaria, em média? Não pode ser exatamente, não. Essa lata aqui resolve, essa ou uma dessa? Show. Aqui, dando um golpe de vista, aqui deve ter 4 metros por 3, tá? Então, num ambiente como esse, que é o tamanho de um quarto, normalmente, né? Você consegue pintar ele totalmente, as 4 paredes e o teto, com um galão, tá? Com esse quartinho, você pinta essa parede. Porque esse quarto, ele pinta em torno de 9 metros quadrados. O galão pinta de 20 a 22 metros quadrados. E o latão pinta de 100 metros quadrados para cima, dependendo do produto. Tem produto que chega a pintar 170 metros quadrados. Entendi. Não, só para quem está em casa imaginar, né, que uma lata dessa, como ele falou agora, o Jorge, tem uma parede dessa aqui. Então, se você está em casa e pensa em pintar o seu quarto, pensa em pintar algum ambiente da sua residência, é mais ou menos isso, só para você ter uma referência, que uma tinta, um quarto desse aqui, pinta mais ou menos o tamanho que ele colocou aqui. Já isso aqui pintaria todo esse espaço. Isso. E por falar em pintar, tá chegando o final de ano, as pessoas querem passar de casa nova, né? Vamos pintar a casa, né? E qual é a dica que você dá para quem quer iniciar uma pintura? No final de ano, as pessoas preferem uma cor diferente, pela sua experiência. Qual é a cor que mais sai? Ainda é o branco? Ainda é o branco. O branco neve e o branco gelo são 2 coringas, né? Eu ia perguntar isso também. Branco, só existe branco, neve e gelo? Não. São as nuances dos cinzas, né? Então você tem um branco puro, por exemplo, a cor branco puro da Iquine chama branco luz. Essa cor ela é tão branca que ela consegue ter uma percepção de ampliação do ambiente em até 2 vezes. Então, se você tem um apartamento pequeno, na faixa de 50 metros quadrados, você pintando com a cor branco-luz, a luz vai bater, vai refletir 2 vezes, e aí dá essa proporção maior no apartamento. Isso é importante para quem está em casa, esses truques aqui que o Jorge está dizendo para a gente. Então, assim, se eu for procurar hoje uma tinta Iquine e eu quero dar uma sensação de amplitude, Paulinho está pintando lá, que ele é baterista, é músico, né? Legal. Tem um estúdio de bateria da casa dele e ele quer passar uma sensação de um estúdio maior. Perfeito. Essa tinta seria recomendada, né? A cor branco-luz seria recomendada, E você pode também utilizar espelhos. Então você faz uma composição com branco-luz e coloca um espelho e aí dá uma amplitude ainda maior para o ambiente, né? E aí você tem, depois do branco-luz, você tem um branco-neve, que é um branco limpo, mas não tão limpo quanto um branco-luz. E depois você já tem um branco acinzentado, que é o branco-gelo.
Então essa é a escala de branco. Branco neve, branco luz, branco gelo. Entendi. Né? E com o pessoal trabalhando em casa, home office, passou a pandemia aí, né? Com essa loucura toda, coronavírus, enfim. Qual a dica que você, na época, deve ter sugerido para quem tinha um trabalho em casa que quer ambientar com a tinta? Tem uma técnica, tem uma preferência de cor para essas pessoas que trabalham home office? Pois bem, André. Com a pandemia, muita coisa mudou. E muita coisa mudou e ficou, né? Vieram coisas ruins, vieram coisas boas, mas a história do home office veio para ficar, né? Então, muita gente pegou aquele quarto que estava sobrando em casa e montou a sua estrutura, né? E o bacana da tinta é que você pode pegar o mesmo ambiente, dividir com cores diferentes e você cria 2 cenários de ambiente num só, né? Então isso o pessoal está fazendo muito. Você pega uma parte da parede, pinta aqui de verde, daqui para cá é minha sala de trabalho, daqui para cá é o meu quarto, né? Então basta você utilizar uma cor diferente na parede que você já vai dividir ambientes, né? E começou a se consumir muito mais tintas laváveis. Tá? Então você tem tinta que não é lavável. Geralmente tinta fosca não é lavável. Por que não é lavável? Vai sair da parede? Não necessariamente. É porque quando você vai lavar com a bucha e detergente, né, com o lado macio da bucha, essa tinta pega polimento. Então quando você olha no ângulo de 35 graus, você vê exatamente onde você lavou, porque pega brilho. Tá? Normalmente tinta fosca não é 100% lavável. A exceção, a Super Premium é uma exceção, porque o pigmento dela é mais duro, você consegue lavar e não pega brilho, tá? Então, as tintas acetinadas e semibrilhos, que é justamente a seda super lavável e a semibrilho, esses produtos começaram a vender muito. Então, esses produtos eu indico muito para quem vai fazer um home office, porque são produtos muito mais laváveis. O filme dela é mais liso, por ter brilho, tá? Então, você emassa bem a parede, lixa direitinho com a lixa fina, aplica essas tintas e você vai ter uma tinta, uma pintura bem feita e com lavabilidade, que é o ideal para um ambiente de home office, né? Então, para quem tem criança em casa, para quem tem animais domésticos, que precisa estar limpando a parede com uma certa rotina, esses produtos com brilho são os ideais, tá? Mas já aconteceu, Jorge, de ver só se a tinta não era para isso, né? Eu acho que até eu era mais jovem, em casa, minha mãe, não, de riscar a parede, criança, risca muito. Aí, para não ter que pintar, pegou uma buchinha e foi passar. Não, é tinta lavável. Sim. Você não, pode passar lá que lava e sai. Rapaz, eu acho que eu fui enganado. Com certeza não era uma Ikine. Mas quando foi passar, tirou o risco da caneta, mas veio tinta junto. Aí fica aquela diferença de tom. Exatamente. Eu acho que muita gente aconteceu isso em casa. Pode ser, obviamente, que não estava com a tinta específica para essa situação. Mas já aconteceu de você dizer, não, pode passar suavemente que você vai ter aquela manchazinha e vai ficar normal. Não fica normal não, viu, Jorge? Se for um produto econômico, por exemplo, vai acontecer isso, tá? Se você pega um produto premium, né, principalmente o semibrilho acetinado, isso não acontece. Mas Jorge, quando passa ali para tirar aquela mancha ou tinta ou o que tem, quando você tira com uma esponja ou com um pano úmido, branco, alguma coisa assim, vem a tinta, mas não vem o risco de uma caneta, por exemplo, de uma mancha de um ketchup, alguma coisa assim. Mas, naturalmente, não teria que vir também junto um pouco daquela química da tinta aplicada, não? Pois bem, sofre um pequeno desgaste, mas esses produtos, eles têm tanta resina que meio que blinda o filme da tinta, da lavagem, né? E outra coisa, não é lavar pelo lado abrasivo da esponja, não é aquele lado verde, é lavar pelo lado amarelo, utilizando um detergente, né? Então, nós temos um produto chamado Limpa Fácil. Ele é uma tinta acrílica standard, não é nem premium, ele é standard. Mas esse produto forma um filme tão liso e tão resistente. Eu tenho um vídeo na internet, eu gravei esse vídeo, eu pego essa tinta e sujo ela de ketchup, maionese, lápis de cera, batom, óleo de cozinha usado, e molho shoyu, vinho, café, e no final eu limpo isso com um detergente e fica tudo limpinho. O único problema que a gente tem às vezes é com caneta, da forma como a criança às vezes risca, porque a criança ela pega a caneta assim, e aí ela não só suja o filme da tinta, ela rasga o filme da tinta. É verdade. E aí quando você fere o filme da tinta, o pigmento da caneta entra lá dentro, aí você tem dificuldade de limpar. É a única exceção. Entendi. Vamos falar agora sobre cores quentes e cores frias. Show!
Essa questão de cor é muito a questão de gosto, né? E como você quer o seu projeto. Então, a gente tem opções de cores frias e cores quentes. O que são cores frias, Jorge? Cores frias são aqueles tons mais pastéis, são as cores mais claras e são as que são mais vendidas, viu, André? As cores frias se vendem muito mais no Brasil do que as cores quentes. As cores quentes são aqueles tons mais fechados, mais escuros, um marrom, um cinza mais fechado, né? Então, a gente recomenda você utilizar cores quentes naquele ambiente onde a tua ideia é fazer um projeto mais aconchegante. É uma sala de estudo, mas você quer aconchego, ou até mesmo o seu quarto. Você pode pintar o seu quarto num tom de cinza mais escuro, num tom de marrom mais fechado, tá? E aí aquele quarto vai ficar aconchegante para você dormir, né? Mas é importante você buscar sempre o equilíbrio. Então, os acessórios que vão estar no quarto vão fazer a diferença junto com a tinta que você pintou na parede. Então, se você opta por um tom mais fechado, né, numa cor quente, você use acessórios de cor clara, de cor fria. Então, cortinas de cor mais clara, para fazer essa boa composição. Almofadas de cores mais claras, já que a parede é escura. E o inverso também é válido. Se você pintou as paredes num tom mais claro, você usa peças acessórias de cor mais escura, né? Então, essa dica é muito importante. E outra coisa bacana, se você botar um elemento dentro do ambiente com uma cor vibrante, é a cereja do bolo. Então, se você faz um escritório com tons mais neutros e você pega e bota uma mesa amarela aqui no meio, né? Rapaz, dá um equilíbrio muito bacana. Você pode botar detalhes até em vermelho, mas cuidado para não exagerar nessas cores, porque o amarelo e o vermelho são cores vibrantes. E uma coisa interessante, o olho da gente, ele enxerga a cor pela vibração que essa cor chega até ele. É mesmo, Jorge. Então essa luz aqui do estúdio, por exemplo, ela incide nesse verde, e esse verde, a luz bate no verde e vem para o meu olho. Sim. Da forma que esse verde chega no meu olho, ele chega numa vibração. O vermelho da marca Ikine chega no meu olho com muito mais vibração do que esse verde, tá? Então as cores que vibram muito cansam a visão muito, entendeu? Então é por isso que se você pintar o seu quarto todo de vermelho, rapidamente você não vai querer mais continuar com esse vermelho. Mas tem gente que inventa, Jorge, vou inventar aqui, eu mexe com a tinta, bota uma tinta fosca para lá, uma tinta com brilho. Você já deve ter visto muita coisa assim, né? Sim, sim. O cara quer inventar. Meu amigo, o quarto é branco, o teto branco. Não, vou botar uma cor preta aqui. O preto, o pessoal usa mais para quê? A cor preta. Pois bem. É para piso, é? Depende. Então, assim, o preto é muito utilizado em estúdios, né? Então, para a questão de neutralizar o ambiente, é muito usado em teatro. Mas se você quer utilizar profundidade, para você puxar o teto, às vezes você tem um teto muito alto e você quer rebaixar esse teto. Então, as cores, elas transmitem ilusões de ótica também. Então, cores escuras no teto rebaixam esse teto. Cores claras no teto sobem. Então, se você tem um teto com pé direito baixo, use uma cor clara. Quer dizer, usando uma cor clara, ele vai subir mais ainda. E se botar uma cor escura, se for um teto muito alto, ele vai descer. Essa dica é bem interessante também, tá? Então, o preto, ele é um coringa das cores também. Fica muito bonito. Eu já vi quarto todo preto, né? A Ikine, ela patrocina eventos de arquitetura, né? Recentemente, estamos patrocinando um evento que vai começar amanhã, não sei se eu posso falar, do Shopping Recife, chamado Casa Club, tá? Até aproveito para convidar vocês que estão ouvindo aí o programa de hoje. Amanhã vai ter uma abertura para convidados, mas depois de amanhã a mostra vai estar aberta, vão ser 3 meses de mostra no Shopping Recife, são 27 ambientes assinados por arquitetos pernambucanos, né? E tá belíssima a mostra, convido vocês todos a ir conhecer e você vai encontrar lá vários produtos da Ikine, tem verniz, tem tinta para piso, tem verniz para deck, toda a linha de produtos da Ikine você vai encontrar dentro do ambiente da Casa Clube. É gratuita a entrada, tá, André? Então, depois de amanhã, hoje é dia 6, né? Isso. Dia 8, no Shopping Recife, vão lá e vão visitar a Casa Club. Vamos falar um pouco também, eu até passei por um problema parecido, eu estava te contando, sobre texturas, né? Que está bem em moda, você vê em grandes lojas, nos shoppings, por exemplo, e em vários lugares, em vários ambientes agora, empresas, restaurantes, você sempre vê agora uma parede com aquela textura... vou falar popularmente, né? Eu não entendo, você que é o mestre, o cimento queimado, né? Que dizem. Só que tem vários tons. Eu comprei uma tinta com essa proposta de textura, texturato, alguma coisa assim, e não tive uma experiência muito boa. Não pela tinta
e nem pela proposta, nem pelo que ela se propunha a dar essa expectativa visual no ambiente que eu queria, que era aqui no estúdio. Mas a mão de obra influencia bastante, né? A gente estava conversando sobre isso aqui fora do ar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Jorge. É como eu falei para você, quando a gente fala de tinta, eu lembro logo do banquinho de 3 pernas, né? O tripé. Então, a mão de obra influencia e muito. Não adianta você ter um produto de qualidade se o pintor não sabe aplicar o produto. Então, põe tudo a perder. Então, quando a gente fala do profissional da pintura, né? Esse cara, ele é super estratégico. Então, você que vai fazer uma pintura na sua casa, procure sempre uma boa recomendação. E, geralmente, quando você contrata um pintor, é sempre uma indicação, né? É o primo que indica para a tia, já tem um pintor da família, né? Então, procure sempre uma indicação de um bom profissional, porque ele vai fazer a diferença na aplicação. E as texturas estão super em alta. E a Ickyne tem uma linha completa de texturas, né? Então, nós temos uma linha chamada Decorato. A Decorato, nós temos a Decorato rústica, que ela tem pedras na sua composição, pedras de quartzo, e você espalha ela na parede e com ela ainda úmida você vai pegar uma desempenadeira de acrílico e vai fazer movimentos de cima para baixo ou circular. Então, com esse movimento, as pedras vão rolar sobre a massa da textura e faz aquele arranhado, né? Essa textura, ela surgiu na Itália. Então, esse designer, ele é italiano, né? E veio para o Brasil e fez muito sucesso e é uma das texturas que a gente mais vende. É chamada Decorato rústico, tá? É uma textura que depois de seca, ela deixa a tua parede 100% blindada contra problema de umidade. Então pode molhar à vontade com mangueira que a água não vai entrar, tá certo? Além disso, a gente tem a Decorato clássico, que ela tem pedras de quartzo bem pequenininha e essa dá um universo de formas de aplicação. Dependendo do rolo, dependendo da técnica. Tem pintores, inclusive, que faz um efeito que imita madeira com essa textura, que você jura que é madeira, mas na verdade é a textura, tá? Você aplica ela, depois você pode dar um verniz por cima, fica lindo o efeito. E tem a textura Decorato mármore. Essa Decorato mármore está vendendo muitíssimo. O preço da Ickyne nesse produto está muito bom, né? É essa textura que você vai aplicar para fazer o cimento queimado. Mas ela também faz o efeito mármore realístico. E tudo vai depender muito da qualidade da mão de obra do pintor, tá? Porque, na verdade, o cara tem que ser um artista para fazer uma boa aplicação desse produto. Então, você pode espatular ela na parede, com movimentos da espátula, na desempenadeira, né, aleatórios, e aí você faz um belo cimento queimado. Mas o cimento queimado, você tem que ter um outro segredo também. Tem outra dica, que é a questão das lixas. Então, você tem que trabalhar com 3, 4, 5 tipos de lixa. Tu começa com uma lixa um pouquinho mais grossa, que é uma lixa 400, e vai até uma lixa 3.000, 5.000. Então, isso aí faz um brilho belíssimo na textura, tá? Existe a possibilidade de aplicar uma cera em cima, deixa ela ainda mais hidrorrepelente. Eu vi em Santa Cruz do Capibaribe, eu fui naquele... tinha um paredão gigante. Não sei se você foi, mas se você for, você vai observar. Só se tiraram. Mas lá naquele centro da moda... Sim, eu tive lá. Polo da moda. Sim. Tem uma das paredes ali, próximo da Praça da Alimentação, que é a coisa mais linda do mundo. É um cimento queimado, dessa cor cinza e preto, com branco, alguma coisa assim. E ela tinha um diferencial, que era esse brilho. Exatamente. Né, que você passa a mão, chega aquele negócio, parece uma água. Parece que tem um folheado ali, parece que tem uma película. E não é. Isso está associado ao bom polimento, né? Então, depois que você usa essa sequência de lixas na textura, você vem com uma cera, é uma cera de carnaúba, pode ser pastosa ou líquida, e vem com uma máquina politriz, abrindo o brilho. Fica um espelho, André, fantástico. Eu imagino. E aí, com ela, você consegue fazer o mármore realístico também. Então, você pode fazer um Calacata Gold, você pode fazer um mármore travertino, fica maravilhoso. Mas isso vai depender muito da qualidade do pintor, da qualidade da mão de obra do profissional, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também, Jorge, para a gente, do papel social de treinar pintores, né? Você já falou um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona essa atuação de vocês para treinar pintores. Porque a gente sabe que ter a mão de obra qualificada, muita gente é autodidata, né? Tem pessoas que conseguem fazer em todas as áreas, né? Não seria diferente na pintura, mas o papel da Ickyne, você aí, como maestro dessa parte também social, queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. André, nós sempre, ao longo dos 50 anos da Ickyne, a gente sempre teve uma preocupação muito grande, não só em colocar produtos de qualidade no mercado, mas a preocupação também de ter uma mão de obra mais especializada, né? E ao longo desses anos, a gente vem acompanhando uma melhora na qualidade da mão de obra, né? Os pintores estão cada vez mais se profissionalizando, buscando fazer cursos, buscando fazer treinamentos, e a gente oferece, para você ter ideia,
Em um ano, a gente treina mais de 10 mil pintores. Seja treinamentos presenciais, a maioria desses 10 mil que eu estou falando são presenciais, tá? Então a gente vai nas lojas, nos pontos de venda e a gente faz palestra. Nós temos técnicos, consultores técnicos espalhados pelo Brasil todo e eles dão treinamentos. E nós temos também os treinamentos online. Tá? Hoje nós temos um curso em módulos, que são 4 dias de curso, e o pintor assiste da própria casa dele. E o ano passado, nós lançamos uma plataforma. É essa plataforma que eu quero que você fale também. Essa plataforma de relacionamento e treinamento para pintores. Isso. Isso é uma coisa diferente, inusitada, porque, assim, eu nunca vi uma empresa se preocupar tanto com a mão de obra, porque, assim, seria muito fácil para a Equine apenas, amigo, tá aqui, o produto, se vai fazer certo, errado, a gente não tem nada a ver, estou entregando o produto certo, com a qualidade certa, né? Mas a Equine se preocupa com isso também, né? Fala um pouquinho dessa plataforma. Então, assim, nós estamos com quase 2 anos dessa plataforma no ar. Era um sonho nosso ter essa, tipo uma academia Equine, né? E nós chamamos ela de Equine e Clube. Então, ele é um clube de relacionamento com pintores. Ele não é só um EAD, ele não é só uma escola para treinar. Ele vai muito mais longe do que isso. A proposta do e-clube é treinar e qualificar uma mão de obra, mas também ter um bom relacionamento com esses pintores, né? Então, hoje nós já passamos do número de 5 mil pintores na plataforma, né? Até o final do ano, eu pretendo ter aí uns 10 mil, se Deus quiser, né? Estamos trabalhando para isso. E o Equine Clube, o pintor que quer fazer parte dele não paga nada por isso, é gratuito, André. Tá? Lá você vai encontrar várias aulas, várias teleaulas, e quando ele assiste uma aula, ele responde a algumas perguntas e, sendo aprovado, ele recebe um certificado digital. E o teu cliente, ele dá valor a esse certificado, e os pintores também sabem disso. Então você chega na casa do cliente e apresenta os certificados, é sinal de que você é um pintor atualizado, está correndo atrás, está querendo aprender, né? Eu tenho na plataforma várias aulas feitas por mim, né, instruindo os pintores a fazer, mas nós contratamos também um influencer muito conhecido no Brasil. Ele não mora, inclusive, no Brasil, ele é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos, que é o Rodrigo Gama. O Rodrigo Gama, ele tem uma academia chamada Gama Paint. E ele cobra para fazer os cursos dele, né? Mas dentro da academia do Equine Clube, você vai ter as aulas de Rodrigo Gama sem pagar nada por isso. Olha aí. Né? Então são aulas não só de ensinar a pintar, não. O pintor, ele precisa ser gestor, ele precisa saber gerenciar o negócio dele. Então o empreendedorismo, né? Nós temos aulas de empreendedorismo. E esse ano ainda nós vamos subir na plataforma aulas do Sebrae, porque nós temos uma parceria com o Sebrae também, tá? Então lá no eClube você encontra vídeos ensinando você a pintar. Eu tenho um vídeo ensinando como é que se fabrica, mostrando as etapas da fabricação de uma tinta, né, contando a história da Equine, como calcular a área, né, como ler uma planta baixa, porque muitas vezes você chega numa obra, você vai se deparar com uma planta baixa. Se você não sabe ler uma planta baixa, você vai ter dificuldade de calcular a quantidade de tinta para aquela área, né? Então nós temos uma aula como ler planta baixa, né? Então assim, a plataforma está maravilhosa, os pintores estão interagindo muito. Então é um ambiente parecido até com o Facebook, porque você pode colocar fotos dos seus trabalhos, vídeos dos seus trabalhos, outros pintores vão curtir, tem os emojis, né? E o bacana, André, é que quanto mais ele se relaciona com a plataforma, mais ele pontua. Então tem uma gamificação. E quanto mais ele pontua, mais ele concorre a prêmios. Olha só que legal. Que coisa boa. É um site, você entra através de um link, como é que é para entrar no clube? É outra vantagem, porque o eClube, ele não é um app. Não, é isso que eu ia perguntar, não é um aplicativo que você tem que baixar, né? Não precisa ir lá na Play Store e baixar, não. Quando é um app, ele ocupa espaço na memória do celular. Sim. Tá? Então a gente pensou até nisso. Então nós não temos um app, o que nós temos é um link, chama eClube, com B mudo, .equine.com.br, tá? Depois o editor puder botar aí na matéria, eClube, com bmudo.equine.com.br. Então, através desse link, você se cadastra. E depois que você se cadastrou, você já entra no aplicativo. Cria uma senha, né? E entra no aplicativo e já começa a ter todo o acesso ao universo dessa plataforma, que foi criada especialmente para os pintores. Então, assim, quem for pintor que trabalha com tintas pode entrar gratuito, não paga nada. Paga nada. E lá ele vai ter toda a instrução, vários caminhos, dicas, vai ter acesso a esses cursos aí que você está dizendo. Exatamente. São importantes, que se fosse, como você mesmo falou, se fosse diretamente para ter que pagar, né? Exatamente. A gente se preocupa até com a questão da saúde do pintor. Então, nós colocamos lá no eClube também um profissional de educação física chamado Ari Freire.
ele é professor de educação física e é coach de pessoas também, desenvolvedor de pessoas. Sim. Lá tem vários vídeos de Ari ensinando questões posturais, Sim. exercícios de alongamento antes de você começar o trabalho, porque muitos acidentes acontecem na obra porque você não fez um alongamento antes de começar a trabalhar, ou você pegou uma lata de tinta de uma forma errada, né? Para você ter ideia, André, uma lata de tinta pesa mais de 20 quilos. Se você pegar de uma forma errada, vai te dar um problema na coluna, vai te dar um problema no ombro, né? Então eu tenho vídeos do Ari Freire ensinando postura. Isso faz toda a diferença na vida do dia a dia do pintor, né? E a gente está sempre ouvindo os pintores para que a gente possa tornar essa plataforma, ela é viva, então tornar cada ano uma plataforma melhor e mais interativa. E mais, pela sua experiência, como é que está o mercado de trabalho de pintores? Eles procuram se especializar, não querem nem saber. Como é que está esse mercado de trabalho da mão de obra de quem mexe com tinta? É um mercado que ele é misto, tá? Então você tem uma grande gama de pintores e não está associado à idade do pintor não, tá? Você tem pintores até de mais idade que tem uma cabeça aberta e está sempre participando de treinamento, está sempre se atualizando e está oferecendo para o seu cliente novidades, novas técnicas e qualidade no serviço. E você tem pintores até mais jovens que não estão correndo atrás desse profissionalismo, tá? Mas aqueles que correm atrás, aqueles que participam de treinamento, eles conseguem oferecer para o seu cliente realmente um diferencial, tá? É um mercado muito competitivo, existem muitos pintores. Hoje, quando você vai fazer uma pintura na sua casa no final do ano, você faz uma cotação, vem 10 para apresentar orçamento, né? E o orçamento varia de preço, às vezes, meio absurdamente, né? Verdade, então tem aquele que vai cobrar muito baratinho, vai ter aquele que vai cobrar muito mais caro, vai ter aquele que vai ficar no meio termo, né? E aí, eu vou contratar qual, né? Se tem essa variação de preço. Pede a ele os certificados, procura ver se ele está cadastrado lá na plataforma do iClube, né? Eu estou falando agora para o consumidor que quer contratar um pintor. Sim. Procura saber se ele está cadastrado na plataforma do iClube, quantos certificados ele fez, porque se ele tiver certificações, se ele participou, se ele está na plataforma, já é uma ótima indicação para você contratar esse profissional. E como é que o pintor ele pode se cadastrar aí no Ikine Clube? Pois bem, ele vai acessar o link, tá? É só ele digitar no celular dele, iclube.ikine.com.br. Quando ele digita esse link, ele vai diretamente para uma plataforma de cadastro, tá? Sim. Lá ele vai colocar os dados residenciais dele, o nome dele e vai fazer o cadastro. Quando ele fizer o cadastro, ele cria uma senha, tá? Essa senha ele só pede uma vez. Depois que ele entrou na plataforma, ele não volta a pedir a senha, porque fica o link salvo na área de trabalho do celular dele. Sim. É só ele clicar lá e entrar. É tá clube certo? sem E, né? Clube sem o E no final. Clube com B mudo. Com B mudo. É só acessar e... É só acessar, é simples. Ele faz algum tipo de cadastro lá? Ele faz o cadastro. E-mail é simples também. É o básico. E até para, como a gente faz campanhas dentro do iClube, na hora de mandar o brinde, eu preciso saber o endereço, né, da pessoa, o e-mail também. Então, aqui, ó, o iClube, né? Então, aqui está aqui a plataforma, é bem prática. Então é porque agora eu estou sem internet, tá dizendo que você está offline. É, porque você deixou do modo avião. Deixei no modo avião. Mas você vai entrar na plataforma e aqui você começa a navegar na plataforma. Tem muita coisa bacana. Os catálogos digitais do Grupo Ikine, tem um catálogo da Ikine, da Hidracor, da Hipercor. Então eu quero consultar a cor, tá aqui. Eu tenho um material também de orçamento. Então se eu quero fazer um orçamento para o meu cliente, eu tenho um material que ele vai preencher, vai imprimir, vai entregar para o cliente. Já tem um modelo para ele fazer. Então o iClube veio para facilitar a vida do pintor em todas as circunstâncias. Ele consegue aqui no iClube também ver preços, não? Não. Existe uma tabela de preço, né? Existem jornais específicos para o pintor. Então existe, por exemplo, tem 2 jornais conhecidos no mercado, chamado Jornal do Pintor e Show do Pintor. Esses 2 jornais têm tabelas, tá? E ele pode consultar na internet. E existe um movimento chamado MBPM, Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Esse movimento hoje tem mais de 11 mil pintores cadastrados e eles também divulgam tabela de mão de obra, tabela de preço. Então é interessante procurar na internet ou através do MBPM, através dos jornais especializados, as tabelas de preço. Esse mercado de tinta, queria que você falasse pra gente, movimenta trilhões, né? Sim. No mercado. É um mercado que cada vez mais se expande, né?
o crescimento das cidades, a necessidade das pinturas, texturas e seus derivados. Fala um pouquinho para a gente disso, Jorge. O mercado brasileiro é o 5º maior mercado mundial de tintas, tá? É o 5º maior. Então, é uma fatia de mercado muito grande, né? E aí, quando a gente fala mercado de tintas, você divide esse mercado no mercado imobiliário, no mercado naval, no mercado industrial, né? Mas a fatia mais forte, maior, é justamente a da pintura imobiliária, tá? E a gente está inserida nesse mercado, é um mercado muito agressivo, é um mercado muito competitivo, né? A gente briga por espaços dentro do ponto de venda, então, quem tiver seu produto no PDV, quem tiver seu produto no ponto de venda e esse produto estiver bem localizado, é o produto que mais vai girar. Tá? Então, nós fazemos ações, por exemplo, agora recentemente teve a Black Friday. Nós temos uma ação chamada Blitz Ikine, onde a gente treina nossos colaboradores até do administrativo para ir para dentro da loja. Por quê? Porque nós entendemos que o nosso colaborador, ele precisa conhecer o mercado também. Ele não precisa só conhecer a tinta, mas ele tem que conhecer o vendedor que está comprando o nosso produto. Essa é uma ação muito bacana que a gente faz durante a Black Friday e que os nossos colaboradores amam participar, né? A gente dá um treinamento técnico para poder eles atenderem um cliente na loja e é bacana por isso, porque você fica conhecendo também o mercado que você atende. É o momento de a gente escutar muita percepção do cliente final que está comprando o nosso produto. Se você não quiser falar, não precisa, os números hoje da Ikine, da indústria da Ikine, do grupo Ikine, se baseiam em números que eu creio eu, com números gigantes, né? Da empresa, né? Hoje o número cresceu e vem crescendo bastante, né? A Ikine hoje é uma empresa que fatura 1 bi por ano, né? Então, é um grupo muito grande, né? Emprega mais de 1.000 colaboradores, como eu falei, né? São mais de 40 mil pontos de venda. Então, tudo isso são várias marcas, né? Que atendem vários níveis de público. Então, isso aí a gente consegue blindar bem o mercado e a gente vem crescendo e trabalhando para que logo a gente chegue a ser a segunda maior indústria de tintas do Brasil. Com certeza. E como é que é formado? Tem um conselho, os seus gestores? Isso. Hoje, como é que está essa cadeia da gestão do Grupo Ikine? Nós temos o seu Delino, que é o fundador, né, o nosso diretor-presidente. Nós temos um CEO, que é o Eduardo Moretti. E nós temos toda a equipe do conselho, que são os filhos de seu Delino e mais alguns conselheiros externos, né? Então tem toda essa equipe pensante, né? E abaixo dela os diretores, os gerentes. No meu caso, eu sou um dos gerentes do grupo, né? E a gente está sempre se reunindo, sempre se capacitando. Ontem mesmo nós estávamos reunidos no hotel fazendo uma grande captação de gestão, né? Então a gente não só quer crescer, a gente quer crescer com muita qualidade nos produtos, com qualidade na gestão, tá? Então a gente quer ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Esse é um sonho nosso também, né? E a gente vem melhorando cada vez mais. Como é que você enxerga o mercado, Jorge? Essa possibilidade da Ikine também sair do Brasil, como é que está isso, se já não tiver? A gente já fez algumas experiências de vender para fora. Como é que é isso? Como é que é lá fora? Como é que é o mercado lá fora para essa indústria de tintas? A questão do mercado lá fora é delicado, porque o produto tinta, ele acaba, o frete, ele inviabiliza muitas vezes o negócio, né? Então a gente se torna e aí você tem fábricas locais em outros países que aí fica difícil você competir em preço, né? Porque o frete acaba comendo essa fatia. Mas a gente já fez algumas experiências de vendas aqui para alguns países vizinhos, né? E foram experiências boas, mas tem fábricas locais que acabam tendo preço ainda mais competitivo. Mas nada impede da Ikine botar uma fábrica fora, né? Pronto, é isso que se a Ikine futuramente tiver esse interesse, né? A gente... E é competir aí no mercado internacional, abrindo aí, imagino eu, primeiramente pelo Mercosul, por ali, depois indo para a Europa, tentando ver, eu acho que seria uma estratégia interessante. O mercado nacional ainda é muito interessante para a gente, então a gente ainda tem muito para crescer, por exemplo, no Sul e Sudeste.
São 2 praças onde eu tenho muito para crescer, tá? No Nordeste, nós já somos líderes. Nós temos 44% do mercado. O market share do Nordeste é nosso, né? No Norte, nós somos líderes, né? A gente tem mais de 20% do mercado do Norte. Mas Centro-Oeste, Sul e Sudeste são áreas de crescimento aí para a Equine. E a gente está investindo muito no crescimento para essas regiões também. Alguma novidade para 2024 que você possa adiantar para quem está em casa? Também, se não puder, ter os segredos da concorrência, porque a concorrência está nos vendo agora aqui. E opa, quer dizer que a Equine em 2024 fazer isso? Vamos, corre para a gente fazer primeiro. Fique à vontade. Se você tiver alguma novidade para dizer para o nosso público, algum projeto, fique à vontade. Todo ano a gente lança a cor do ano. Isso é uma tendência no mercado de tintas, né? É uma tendência no mercado de moda também. Então, quem trabalha com tinta trabalha também seguindo a tendência de moda. Então, nós lançamos esse ano uma cor chamada Campo Belo. Campo Belo é um amarelo luminoso, baseado em cores da natureza, tá? Então, essa cor vai ser uma tendência e vocês vão ver essas cores não só nas paredes, você vai ver também no mobiliário, você vai ver nos esmaltes de unha feminino, vai ver nas bolsas femininas. Então, Campo Belo é um amarelo vibrante que vai estar super em alta. É a tendência do momento, né? E vamos estar lançando alguns produtos para 2024, que eu ainda não posso abrir aqui nessa entrevista, tá certo? Mas a gente sempre está, como eu falei, a gente está sempre ouvindo os pintores, os nossos clientes, os lojistas, né? Então, todo ano a gente coloca produto no mercado e no primeiro semestre de 2024 vai chegar produto novo e a gente vai estar divulgando amplamente aí para vocês. Olha que coisa boa. Jorge Holanda com a gente batendo papo aqui na Play Hits TV, dentro do programa Mercado Business. Como sempre, um convidado especial, ele que é gerente de relacionamento técnico do Grupo Equine, esse grupo fantástico que está aí cada vez mais escalando e superando suas próprias marcas no Brasil e aí com possibilidades internacionais também. Jorge, obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, André. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Viu? E eu queria que você fizesse aí suas considerações finais para quem está em casa nos vendo aí. Mande um abraço e retransmita lá para todo o pessoal do Grupo Equine. Pode deixar. O CEO lá, toda a diretoria. Nós aqui fazemos parte do Grupo Hits, a rádio, o nosso portal e também aqui o digital do podcast. Sintam-se abraçados, vocês possam ter uma virada de ano aí maravilhosa, 23 para 24, e sucesso, crescendo cada vez mais essa marca incrível que está dominando todo o Brasil, a marca Equine. Obrigado, André. Eu me senti super à vontade aqui na sua entrevista, fui muito bem recebido aqui na Rádio Hits, né? Eu quero voltar mais vezes, quando tiver novidades, produtos, os lançamentos, quero voltar para divulgar, né? Mas deixar um abraço todo especial para você, meu amigo pintor, minha amiga pintora, que assistiu a essa entrevista super bacana, gostei demais de estar aqui com o André. Deixar um abraço para você que vai pintar a sua casa, que quer produto de qualidade, está aqui a marca Equine, é uma marca brasileira, né? Genuinamente brasileira. Nós temos qualidade, temos cores, são mais de 5.000 cores. Para você que não faz parte ainda do nosso Equine Clube, se inscreva, venha fazer parte da nossa plataforma que foi desenvolvida especialmente para você, amigo pintor. E o final de ano está chegando, deixo aquele abraço, feliz ano novo, um Natal próspero em família, tá? E bom 2024 para todos nós. Tá dado o recado, como sempre um convidado especial, hoje não podia ser diferente, aqui no nosso Mercado Business, sempre importante ter você aqui ouvindo também pela Rádio Hits FM 103.1 e nas nossas redes sociais, seguindo a gente, se inscrevendo no canal e divulgando para os seus amigos. Muito obrigado por essa audiência incrível e a gente tem um novo encontro em breve.